Doutor José Carlos Madeira, seja muito bem-vindo aos Analistas. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Natanael. Uma imensa alegria estar com os senhores aqui nos Analistas para participar dessa discussão, desse debate que faz parte já da história da cidade de São Luís do Maranhão. Como é que o senhor está se vislumbrando essa possibilidade de tentar dar um rumo melhor para São Luís? Eu vejo com muita cautela, Natanael, porque São Luís do Maranhão, que é a nossa cidade, a cidade que tem uma intensa manifestação cultural, uma cidade densamente rica, histórico-culturalmente, precisa ser avaliada por todos com esse sentimento, com esse olhar. Acho que há necessidade de olhar para São Luís, mas olhar fundamentalmente para as pessoas. E olhar para as pessoas significa se ultrapassar os limites até mesmo ideológicos para compreender a cidade em uma dimensão humana e assim compreender as necessidades que a cidade enfrenta, compreender fundamentalmente as suas peculiaridades, respeitando a sua gente, respeitando o seu povo. Eu tenho uma avaliação bastante criteriosa daquilo que representa a miséria de São Luís do Maranhão. Eu sou alguém que nasceu em uma periferia, eu nasci no bairro de Fátima, na Travessa Neiva Moreira, uma região extremamente paupérrima. Tive uma infância muito pobre, fui ajudante de pedreiro até os 18 anos, meu pai alfaiate, minha mãe empregada doméstica, então eu conheci, por assim dizer, as dores do subúrbio, as dores da periferia. E conhecendo as dores da periferia, as dores do subúrbio de São Luís do Maranhão, eu entendi desde aquela época que nós vivíamos com guetos dentro da cidade de São Luís. Recentemente o IBGE divulgou uma série de estudos e aponta São Luís do Maranhão com um dado estarrecedor. A população negra de São Luís do Maranhão tem uma renda per capita de R$ 632. A população branca, R$ 1.200. Então veja que é uma capital de um estado que tem uma população predominantemente negra, e aí estão os guetos do bairro de Fátima, da Liberdade, do Coroado, Coroadinho, Anjo da Guarda e tantos outros, ter que suportar esse caos. É como se estivéssemos na época da África do Sul, nos guetos de Soweto e todo esse sofrimento. Então acho que quem pretender olhar São Luís e pretender vir a disputar uma eleição em São Luís do Maranhão, terá que ter um olhar sobre as pessoas, sobre a gente, sobre a dimensão histórico-cultural da cidade. Pois é, esse olhar é interessante, doutor Madeira, porque nós temos acompanhado aí os pré-candidatos que estão se lançando aí, são pessoas jovens, né? O Duarte, o Neto, o próprio Rubem Júnior, o próprio Braide ali, né? Estão na casa antes dos 40. Antes dos 40. Antes dos 40. E o senhor com uma vasta experiência, né, brilhante, né, e até obrigado. O senhor relatou na sua história, agora começou lá de baixo, sentiu na pele o que é isso, tem uma visão mais para o lado social. Como é que o senhor encara esse choque de gerações, né, e as visões, né, muito voltado para redes sociais, né, a gente vê campanhas, pré-campanhas voltadas para isso, coisas ali, aplicativos e tudo isso. E o senhor, com um olhar mais social, como é que o senhor encara essa disparidade nesse choque geracional? Eu acho que essas disparidades paradoxalmente se harmonizam. É preciso olhar a cidade com uma visão múltipla, multifacetada até. Tem o olhar daquele que é mais jovem, que já olha uma visão mais moderna. Tem uma idade da minha geração que talvez tenha um olhar um tanto conservador. Eu aprendi ao longo da minha vida que não se deve perder o trem da história. Então eu sempre procurei me ajustar à modernidade para tentar compreender que a vida segue o seu curso. E aquilo que na minha geração foi, por assim dizer, um encantamento de uma visão conservadora, isso já não há mais espaço nesse momento. Então eu tenho uma visão moderna de compreender que há necessidade deste olhar, digamos, articulado com a tecnologia, com as informações, com a inteligência artificial, porque é isso que vai comandar as ações do mundo futuramente. Na minha área, especificamente na área jurídica, nós estamos experimentando um grande movimento no mundo todo que tende a reduzir, inclusive, Geraldo, a reduzir o número de cursos de direito, a reduzir o número de vagas oferecidas no curso de direito. Por quê? Porque há uma tendência de a inteligência artificial ir se sobrepondo no enfrentamento dos processos, com isso dando eficiência ao julgamento dos processos. Então, eu acho que esses dois olhares, de alguém que nasceu numa geração anterior, com esse de quem nasceu mais recentemente, eles devem trabalhar no sentido de se harmonizar e olhar a sociedade como alvo essencial. Ser candidato, a priori, é muito simples, tanto é que o seu nome tem sido colocado em diversas ocasiões.
Porém, uma candidatura de fato, ela precisa de um grupo político, onde há uma gama de pessoas para pensar não só uma campanha, mas também um plano de governo, e é uma coisa que não se constrói do dia para a noite. O senhor vem sendo sondado, talvez até convidado, por mais de um grupo político aqui na cidade. Não. O senhor tem a tendência de entrar em algum grupo desse, ou o senhor já está cuidando de formar seu próprio grupo? Como que está essa situação? Uma questão bastante importante, Geraldo. Eu, em princípio, ainda faço uma avaliação criteriosa disso, Natanael. Eu fui convidado já por algumas vezes por pessoas que têm uma militância político-partidária intensa, que me procuraram para colocar o meu nome como opção nesse tabuleiro de 2020. Mas isso que fizeram comigo, quer dizer, esse convite, também foi feito a outras pessoas da sociedade. Então eu vejo que o juiz federal Roberto Veloso também foi convidado. Já esteve aqui com a gente. Já tentaram convidar o Douglas, o João Israel, um jornalista, radialista, também já foi convidado, talvez seja porque eu saiba, pré-candidato. A Cátia Bogé também é convidada. Então, o que eu percebo é que há um sentimento no âmbito da sociedade de buscar pessoas que não tenham um carimbo na testa de militância político-partidária. Talvez haja por aí, talvez isso aí certamente uma pesquisa qualitativa poderá aferir melhor, sentir o pulso da sociedade, mas talvez exista espraiado na sociedade um sentimento de busca por alguém novo no sentido de não ter militância político-partidária. Então já fui convidado efetivamente por algumas pessoas. O que eu tenho dito, invariavelmente, Geraldo, é que até o final do ano eu tenho um compromisso com a magistratura federal. Não me desgarrarei desse compromisso. A possibilidade de entrar na política e assim sair candidato é uma possibilidade, mas isso é algo que não se pode colocar como sendo um cavalo de batalha, como sendo um projeto individual, pessoal, personalista até. As pessoas que me procuram, digo, olha, essas questões só podem evoluir se houver um sentimento, uma organização orgânica de pessoas decentes, de pessoas que tenham algo a oferecer. De minha parte, se efetivamente eu sair candidato e assim me aposentar e disponibilizar o meu nome para uma agremiação político-partidária, essa agremiação partidária terá que necessariamente assumir um compromisso comigo, sob pena de eu não entrar em política, que é de não desconstituir, não desnaturar o meu DNA de magistrado. Eu não posso, eventualmente, entrar na política e colocar o meu nome, por exemplo, no tabuleiro de 2020 para ter que desdizer tudo aquilo que eu disse. Então, eu tenho uma trajetória jurídica que me coloca numa posição de destaque na sociedade. Eu fui advogado, promotor de justiça no estado do Maranhão, juiz de direito, juiz federal, tive militância, fui membro de 3 tribunais regionais eleitorais, Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Então eu não poderia entrar na política para desdizer aquilo que eu disse e assim buscar, permitir que se locupretem, que façam bandalheiras. Então, se eu tiver que entrar na política, o partido que me convidar e que eu venha aceitar o convite, teria que fazer um compromisso comigo, basicamente nesse sentido. Não destruir meu DNA de magistrado e contribuir comigo, para que não se roube e não se deixe roubar. Isso inviabiliza um ou outro partido, que nós temos alguns que estão mergulhados até o pescoço na justiça? Olha, os partidos brasileiros, de um modo geral, não há nenhum partido asséptico, limpo, que se possa dizer. Um ou outro, seus membros, tenham um envolvimento disso. Eu tenho me preocupado muito em avaliar muito mais a conjuntura político-nacional para compreender o sentimento da sociedade. Então, seguramente, a escolha que eu fizer levará em consideração esse aspecto. Caso eu escolha, até o dia 31 de dezembro, Geraldo, eu quero estar vivendo plenamente a magistratura federal, como soldado que sou da magistratura, servidor público. Eu sou um magistrado que fez uma carreira ao longo do tempo com o sentimento de ser servidor público e não de ser um juiz, alguém que tivesse uma afeição inalcançável, como se for um semideus, mas de alguém que é remunerado pela sociedade e que, por isso, sendo servidor público, tem que ter esse compromisso, servir ao público. Então, até o dia 31 de dezembro, pelo menos, eu tenho esse compromisso com a magistratura federal e vou me desincumbir dele. Passado esse período, com as colocações que têm sido feitas com alguns amigos, pessoas que me procuram, se houver um sentimento
favorável ao meu nome e eu possa eventualmente colocar o meu nome em 2020, é algo que eu ponderarei. Mas seguramente, Natanael, eu não sairei candidato se eu tiver que sair menor do que eu sou. Eu construí um nome baseado numa história de trabalho, de compromisso e fundamentalmente de coragem. Eu sempre disse que pior do que um juiz corrupto é o juiz tíbio, o juiz medroso, aquele que tem medo de decidir. Então eu fui um magistrado, tenho sido um magistrado até esses dias, que sempre cumpriu sua função com extrema coragem, com compromisso de eficiência e com compromisso republicano. Eu não posso entrar na política, caso venha entrar, para desdizer ou desnaturar tudo aquilo que eu construí. Não posso deixar para meus filhos, para os meus netos, uma herança maldita. E falando, já que o senhor tocou na sua carreira judiciária, no judiciário, na magistratura, como é que o senhor está encarando essa disputa, por assim dizer, entre a classe política e o judiciário, né? Com constantes ataques aí da família Bolsonaro ao STF, esse movimento ali que criminaliza o STF, a confusão que foi anos atrás aí, onde o juiz de primeira instância anulou uma decisão da presidenta e virou um caos jurídico nesse país, que até hoje o país sofre, né, com tudo aquilo que aconteceu. Como é que o senhor enxerga isso do ponto de vista assim, pessoal? Eu acho que é um momento de repensar as instituições no Brasil. Eu acho que o modelo de escolha do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, precisa ser revisto e revisto com urgência. Não é possível que sejam levados para o Supremo Tribunal Federal ministros, pessoas que às vezes não tenham tido sequer uma atuação efetiva, eficiente na área jurídica e possam cair no Supremo Tribunal Federal como se fosse uma escuderia de Fórmula 1 com patrocínio de um ou de outro. Isso compromete a independência do Poder Judiciário. Isso é preocupante. E ademais disso, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem assumido, com todo o respeito que eu tenho pelo Supremo, postura muitas vezes legiferante, de legislar. O Supremo tem que ter um compromisso, esse é o compromisso que deve ter o Judiciário, de dizer o direito. Quem deve fazer as normas é o Poder Legislativo que deve cuidar disso. Então, eu acho que há necessidade de repensar a situação que aí se encontra para que o país possa avançar. O que o senhor pensa dessa questão da prisão em segunda instância, doutor Madeira? Eu acho que a prisão em segunda instância é algo que se deva fazer no Brasil. Embora tenha críticas a respeito disso, mas não me parece razoável, com o modelo jurídico processual brasileiro, que se possa manter a prisão apenas quando ela chegar numa eventual terceira instância no STJ ou no Supremo. Porque isso, a par de demandar tempo, faz com que a ação deletéria do tempo cria a sensação da sociedade de que não está havendo a punição adequada. Então, a sociedade precisa ter a certeza de que as medidas que são impostas são aplicadas e a efetividade. A não punibilidade, ou seja, a ausência de punibilidade da ação do Estado compromete o bem-estar da sociedade e cria no âmbito da sociedade a sensação de que o Estado é inoperante, é ineficiente. E a sua visão pessoal do Congresso, que criam essas leis, né, muitas delas em causas próprias, né, interesses próprios, e o judiciário se sente obrigado a seguir, né? E muitas das vezes a gente sabe quais são os interesses ali. Qual a sua opinião pessoal em relação ao momento da classe política, né, em legislar e também ir no choque com o judiciário? Veja bem, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado expressam aquilo que a sociedade brasileira é. Então, estão ali todos os segmentos da sociedade presentes. Evidentemente que o direito é um fenômeno cultural, quer dizer, produto cultural do sentimento que paira na sociedade. Naturalmente, os parlamentares podem levar para o Congresso projetos pessoais que não estão em harmonia com a sociedade na sua plenitude. O que eu penso? Que o Judiciário tem uma função extraordinária, que é de fazer a interpretação da norma, mas interpretação numa dimensão finalística, daquilo que é a finalidade na norma, a dimensão teleológica da norma, e não se ater tão somente àquilo que poderia ser um casuísmo, a necessidade de ajustar a norma a essa dimensão. Esse fenômeno
você está dizendo, Natanael, seguramente ele não se cessa ou não cessará em pouco tempo. É um processo de maturação. A sociedade brasileira, sob a perspectiva democrática, é relativamente nova. Nós estamos aí com a Constituição de 1988. É um processo de maturação. O que se espera, o que eu espero, o meu sentimento pessoal como cidadão, é que a sociedade seja mais assertiva, mais participativa, que fiscalize melhor os seus representantes para que não vote naqueles que não têm compromisso com a sociedade, mas que vão para a sociedade levando interesses pessoais, egoístas e fazendo ali um instrumento de legislação. Então, acho que há necessidade de um repensar da sociedade e que a sociedade assuma, por assim dizer, as rédeas do controle das instituições. Doutor Madeira, teoricamente é belíssimo isso. Quando a gente parte do pressuposto de que cada membro que compõe a nossa sociedade tem uma capacidade de visão e análise dessa situação bem aí. Mas, até o deputado Eduardo Bolsonaro, Natanael Júnior, quando ele vai lá no Twitter, ele diz: ô meu gado, falando com os seguidores dele. Ou seja, o nosso povo ainda tem essa subserviência, essa necessidade de condução, de esperar que se pense por ele. Como que a gente vai atingir essa capacidade bem aí de fazer este julgamento democrático dentro da nossa legislação e extirpar a sociedade das peças ruins com essa sua ideia? Eu penso que a sociedade tem que se levantar no sentido cívico, porque não há direito, digamos assim, entregue num pacote fechado pelo Estado. O Estado é, na verdade, egoísta, é o Leviatã. A sociedade, se não se arregimentar e buscar os seus direitos, o Estado não vai entregar esses direitos como se for uma benesse. Por isso que a necessidade de a sociedade se organizar em grupos organizados e utilizar as redes eletrônicas atualmente existentes para que haja, por assim dizer, um levante cívico em prol das mudanças que a sociedade precisa. Eu não acredito em uma sociedade que fica refém das engrenagens ultrapassadas de um modelo político que tende a se perpetuar. Então, muitas ações sociais que são feitas para criar, por via transversa, um curral eleitoral com uma feição moderna, mas paradoxalmente anacrônica, que é o modelo que imperou em outra época. Eu acho que a sociedade precisa compreender a sua importância, a sua dimensão histórica e, com isso, contribuir para a mudança de rumo do país. Nós vivemos aqui ainda uma disputa que está muito bem posta no nível estadual, é o Grupo Sarney e o Grupo Dino. Não estou defendendo a existência, estou repetindo o que os meios de comunicação estão sempre colocando. No nível municipal, nós temos uns subgrupos, assim, dentro do próprio Grupo Dino, né, Natanael? Que tem muito candidato deste grupo, né? O senhor tem contatos com os dois grupos? Tem alguma preferência por eles? Algum descarte? Não tenho contato com pessoas, digamos assim, numa atividade política, porque como eu fiquei esse tempo todo, até agora, numa atividade essencialmente afastada do meio político partidário, acabei não construindo grandes relações com a atividade política. De sorte que, caso o meu nome seja posto, tudo isso terá que ser naturalmente avaliado pelas pessoas que estiverem, eventualmente, me amparando nesse projeto, caso ele se implemente mesmo. Um colega seu, acho que magistrado, que esteve aqui falando, que muito brilhante, daqui a pouco eu me lembro quem foi, que ele disse que a posição do juiz é uma posição tão complicada. Sim. Que... Douglas Martins. Foi Douglas? Que diz que o juiz não pode nem ter amigo. Pois é. O que o senhor pensa? É verdade. A magistratura, o Poder Judiciário, impõe ao magistrado uma posição de equidistância, quer dizer, se manter na mesma distância das partes. Então, muitas das vezes, até é mal compreendido pelas amizades que tem. Então, hoje, ainda mais, com essas redes sociais, estar ao lado de um amigo, por exemplo, num ambiente um tanto informal, com um determinado grupo, uma fotografia daquela pode revelar menos do que a realidade. Você está com
um amigo conversando ali, mas uma foto posta de um magistrado com alguém em um bar, em um restaurante, com alguém que tem uma militância político-partidária, aquilo tende a ser interpretado de uma forma diversa. Então, o magistrado, evidentemente, tem que ter uma conduta escorreita nesse sentido, de procurar se blindar para evitar essas máculas realmente. Foto nem pensar, né, doutor? Foto nem pensar. Foto é terrível. Né? Foto é registro histórico. É registro histórico, fica aí perpetuado. Mas, doutor Madeira, até então, no tabuleiro de 2020 aí, por incrível que pareça, né, pelo menos na mídia, né, Geraldo, o embate maior é dentro do grupo do governador Flávio Dino ali, entre os... Briga não, um embate ali, né? Tem uma Duarte, disputa, digamos, né? O Rubem Júnior, o Neto Evangelista, o Bira do Pindaré, o deputado Iglesio. E o próprio Geisael é mais ligado a esse grupo. A mesmo aquele espectro ali do governador Flávio Dino. Como é que é a sua relação com o governador Flávio Dino? E caso o senhor decida mesmo, o senhor vai dialogar bastante com ele? Como é que está essa relação? O Flávio Dino é meu colega de concurso, nós passamos no mesmo concurso em 1994, sempre mantive com ele uma relação muito cordial, muito urbana e institucional. Eu tenho por ele um imenso apreço, mas eu não tenho feito uma avaliação, Nathanael, com certeza, não fiz ainda uma avaliação de como seria a minha conduta após aposentadoria. O que eu tenho hoje, e seguindo até uma estratégia eclesiástica, digamos assim, é seguir cada dia com o seu momento, o seu instante. Então eu quero esgotar a minha atividade jurisdicional, me aposentar, e a minha aposentadoria ela tem um primeiro olhar para a advocacia, eu quero voltar à advocacia, e na hipótese de vir a ser candidato, colocar o meu nome na disputa de 2020, eu terei que naturalmente examinar esses vários cenários. Mas eu tenho certeza que em relação ao governador Flávio Dino, pela longa amizade que temos desde 94, quando passamos no concurso, seguramente nós não poderíamos, ainda que estivéssemos eventualmente em partidos de posições opostas, não teríamos nenhum problema, porque eu tenho um grande apreço por ele, eu acho que a recíproca também é verdadeira, nós temos uma boa relação de amizade pessoal. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o que o senhor achou, doutor Madeira, daquela atitude dele quando o policial matou aquele sequestrador de uma van, ele desceu do helicóptero fazendo uma comemoração. Como é que o senhor avalia este quadro naquele momento? Acho que foi um momento triste, talvez ele não tenha avaliado a dimensão daquilo, porque é o que eu disse agora há pouco. Eu, se me aposentar e entrar na política, eu terei que manter preservado o DNA do magistrado. Então eu não quero me desgarrar disso para cometer um fato dessa natureza. Acho que foi um fato que causou uma indignação em todos aqueles que têm um olhar humano sobre as coisas e realmente foi algo que causou um desconforto. O senhor se considera um homem mais à esquerda ou mais à direita, doutor Madeira? Eu diria que eu sou alguém de centro com um olhar para a esquerda. Acho que meu coração pulsa ainda à esquerda. Infelizmente, doutor Madeira, né, essa pauta esquerda-direita levou para um caminho muito ferrenho, muito radical, né? E onde pautas que devem ser pautas humanitárias não precisam ser pautas de esquerda. Pois é, essa nomenclatura direita e esquerda, ela causa um desconforto e uma interpretação equivocada. Quando eu digo assim, ter um olhar à esquerda, é no sentido de ter um compromisso social, de ver as questões sociais, as ações afirmativas, que são ações que estão marcadamente em um campo muito mais voltado para esse olhar, da sensibilização com os dramas humanos, olhar as pessoas como o grande instrumento, digamos assim, de ação do poder público. Então, olhar para as nossas regiões de São Luís do Maranhão, olhar os guetos de São Luís do Maranhão e não se sensibilizar com as dores da pobreza, eu acho que é algo que causa uma repugnância imensa. Por isso que eu acho que é preciso ter o coração pulsando e pulsando forte para não se desgarrar desse sentimento humano. O que o senhor achou, para finalizar, o que o senhor achou dos desdobramentos aí da Vaza Jato lá com o Intercept, do juiz Sérgio Moro, da atuação lá do Ministério Público lá de... Eu acho que ainda é um tanto... O que você achou daquilo tudo ali? Eu acho que ainda não há elementos assim contundentes para fazer uma avaliação. Como isso não chegou ainda a um bom termo, no sentido de entender se aquelas informações realmente são verdadeiras, se aquelas gravações são verdadeiras, se há uma manifestação, é um tanto temerário. Quem lida com o processo tem uma dificuldade maior de expressar uma opinião sobre esse tema, porque, diferentemente do cidadão... Não está nos autos, né? Porque não está nos autos.
autos. Ele fere um cidadão comum que emite um juízo de valor e o faz sem muito compromisso por aquilo que ele vê, como se fosse um golpe de vista. Aquele que milita no processo, ele cria um dogma praticamente de olhar aquilo que está nos autos. E as provas nos autos, elas precisam estar em harmonia, dialogar com outras provas, para que se possa ter uma visão complexa, uma visão sistemática. Então isso acaba impedindo que se emita um juízo de valor se você não tem esses elementos à sua frente. O cidadão comum, Geraldo, vê os autos na imprensa, né? Não, eu me lembrei aqui que dizem que nos autos do processo de Lula também não tem prova nenhuma contra ele, né? É preciso ver isso, entender as coisas. Então, doutor Madeira, nesses tempos de rede social a gente tem sempre que estar bloqueando ou compartilhando alguém, né? Vamos ver o que o senhor pensa aqui dessas figurinhas aqui. Vamos ver quem é o primeiro. Aí, ó, por falar nos autos do processo e da falta de provas, o ministro Sérgio Moro, o senhor bloqueia ou compartilha? Eu compartilho. O Sérgio Moro é o emblema nacional, é o emblema da moralização desse país. Eu acho que ele foi muito mal compreendido em algum momento, mas naquilo que é essencial, eu acho que ele teve um espírito cívico de cidadania, de cumprir uma missão que não foi ele que escolheu. Ele estava em Curitiba, como todos sabemos, e o processo caiu com ele. Eu acho que ele deu uma incumbência cívica ao processo. O senhor não vê nenhum problema no fato dele ter saído da cadeira de juiz direto para a cadeira de ministro? Isso causa uma inquietação. Eu, se estivesse no lugar dele, não teria feito isso. Segundo nome. Aí, o nosso comandante da segurança estadual, Jefferson Portela. Eu também compartilho. Eu acho o Jefferson um cidadão decente, um homem comprometido. Acho que é alguém que se preocupa com segurança pública. Acho que é alguém que vive com um espírito republicano os interesses da segurança no estado do Maranhão. Uma pergunta, Natanael? Não. Essa não. Então, Terceiro nome. Jefferson Maiobeiro. Quem é o próximo? O governador Flávio Dino. Veja só, não é o juiz, é o governador Flávio Dino. Eu compartilho o governador Flávio Dino. Acho que ele há um intuito do governador Flávio Dino em estruturar melhor o Estado. Acho que ele tem um compromisso com a moralidade administrativa. Acho que ele vem fazendo um esforço imenso em colocar suas ideias, o seu sentimento no governo. Para finalizar, aí, ó, esse aí é um presidenciável, é um ex-colega seu, porque já se aposentou, o senhor Joaquim Barbosa. Eu bloqueio. Bloqueia? Bloqueio. Eu acho que o Joaquim Barbosa, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, não teve um compromisso que eu diria mais assertivo com a magistratura federal. Pelas mãos dele passou a criação dos novos tribunais regionais federais. Isso não foi decidido com ele, causou um imenso dano à Justiça Federal. Nós poderíamos hoje estar estruturado com novos tribunais regionais federais. A Justiça Federal poderia estar mais eficiente. Eu acho que por ele não ter vivido a Justiça Federal com esse olhar de compreender a instituição, ele causou um grande mal à Justiça Federal. Perfeito. Eu só me equivoquei que ele não foi seu colega. Ele, de fato, foi ministro do Supremo e não juiz federal. Perfeito. Perdoado, né, meus amigos? Doutor Madeira, foi um grande prazer tê-lo aqui, muito agradável a conversa, muito esclarecedora. E volte mais vezes, aqui é um espaço de discussão com a comunidade maranhense. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Natanael. Foi um prazer imenso estar aqui com você nos analistas. Espero voltar outras vezes para conversar, para discutir. Acho que é isso que faz com que a sociedade possa avançar e melhorar o seu perfil, examinar as pessoas que estão nos postos-chave da República. Muito obrigado.